Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao canal No Horizonte da Fé Católica. Eu sou o professor Jair Luiz Reis. Nessa videoaula nós vamos falar sobre a fé no Deus único. E começamos falando de que só pela fé temos acesso ao mistério do Deus Uno e Trino. Já vimos que este Deus, que é uno e trino, ele se autocomunicou na história. É na história que nós vemos a presença e a ação do Deus uno e trino. E para tanto nós precisamos da fé, porque a fé é a acolhida desta verdade fundamental da revelação. Mas não podemos esquecer que é em Jesus Cristo que nós de fato conhecemos o Pai. É o Filho que revela o Pai. E ao revelar a Deus como Pai, Jesus Cristo, ele dá-se a entender como Filho. Não podia deixar também de destacar essa obra do Luiz Ferrer Ladaria, O Deus Vivo e Verdadeiro. É uma obra-prima do estudo da Trindade. Ele que atualmente é o prefeito para a Congregação da Doutrina da Fé. Então, esse Deus vivo e verdadeiro é uma obra essencial, no meu entendimento, é um estudo completo sobre a Trindade. E aqui o objetivo do nosso canal é sempre ajudar você a cada vez mais avançar na compreensão da fé. Hoje nós estamos vendo sobre a fé do Deus Unitrino. Esse é o grande objetivo do canal No Horizonte da Fé Católica. E aí eu peço para que você se inscreva no canal. Então, para São João, o dom do Espírito Santo será comunicado à igreja e aos discípulos após a glorificação do Senhor. Depois nós vamos ver os textos nos quais essa comunicação acontece após a ascensão do Senhor, para que o Filho, junto com o Pai, ou que o Senhor glorificado, como nós colocamos aqui, após a sua morte, ressurreição e ascensão, de junto do Pai, comunica o Espírito Santo. Então é um aspecto central que o Evangelho de São João reside. E para que vai comunicar o Espírito Santo? É para guiar a igreja, para que a gente tenha o reto entendimento da fé. Segundo parágrafo, e para termos acesso a esse mistério, temos o Espírito Santo, visto que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão no Espírito Santo. Essa frase bíblica está em 1 Coríntios 12, 13. É o Espírito que abre o nosso entendimento, é o Espírito que nos permite confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Então, em São João 14, 16, esse texto que eu já tinha mencionado, agora vamos ver direitinho, ele será enviado pela solicitação de Jesus. E em João 14, 26, em seu nome. Estes são dois textos que nós precisamos dar uma olhadinha de perto. Só vamos destacar esses dois versículos. Então, primeiro, João 14, 16, diz aqui o texto: E rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Paráclito, para que convosco permaneça para sempre. Depois, um pouco mais à frente, a gente vai ver um pouco melhor esse aspecto. Agora, 14, 26. Mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos disse. Nós temos essa observação aqui do versículo 16. E eu rogarei ao Pai e ele vos enviará o Paráclito, aí pela própria solicitação de Jesus Cristo. No versículo 26, sempre no capítulo 14,
Mas o Paráclito, o Espírito Santo, que enviará em meu nome, vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que vos disse. A gente poderia destacar tantos outros textos bíblicos, mas vamos nos fixar nestes dois. Por que eu estou enfatizando esse aspecto? Para mostrar que a mediação de Jesus Cristo é um dado teológico central, seja pela solicitação de Jesus Cristo, seja em seu nome. Então, aquela frase que nós vimos lá no vídeo passado, essa única mediação de Jesus Cristo, é uma verdade que perpassa toda a Sagrada Escritura e toda a nossa fé. Cristo é o mediador. E o dom do Espírito Santo, então, pressupõe a ida de Jesus ao Pai. Novamente, o livro do Ladário, Deus Vivo e Verdadeiro, na página 104. O envio do Espírito Santo somente é possível quando Jesus vai ao Pai e de junto dele, pela mediação de Jesus Cristo, é enviado o Espírito Santo. Então, São João possui duas formas principais para designar o Espírito Santo. Temos essa expressão que já falamos do Paráclito, isto é, advogado, consolador. Já lemos esse texto aí de João 14, 16, 26. Dá uma olhadinha no 15, 26. Quando vier o Paráclito, que vos enviarei de junto do Pai, o Espírito da verdade, que vem do Pai, dará testemunho de mim. Então aqui é a questão do Paráclito, é o advogado, é o consolador. É aquele que vem exatamente para que a gente seja amparado, para que nós sejamos consolados. E vai nos ajudar a compreender tudo aquilo que Cristo falou e Cristo fez. E o Espírito da verdade, vocês veem que no 15, 26 já apareceu, que nós lemos. Na segunda parte o texto diz, o Espírito da verdade vem do Pai, dará testemunho de mim. O Espírito da verdade vem para dar testemunho de Cristo, para que nós tenhamos o pleno entendimento daquilo que Cristo falou e fez, como já mencionamos. 14, 17, o Espírito da verdade, que o mundo não pode acolher, porque não o vê nem o conhece, vós o conheceis, porque permanece convosco. Então ele está se referindo à comunidade. Então o Espírito da verdade é que vem nos comunicar e nos revelar esta verdade já proclamada, anunciada por Jesus Cristo. Então o Espírito Santo é enviado, ele ensina, recorda, dá testemunho, convence, nos ilumina e tantos outros elementos que nós poderíamos destacar. A nossa fé é possível graças à ação do Espírito de Deus em nós. Um pouco estes textos do Evangelho de São João que eu quis destacar aqui. Claro que teria como destacar muitos outros, mas esses são centrais para entender um pouco esse envio do Espírito Santo, que é o outro Paráclito, que é o Espírito da verdade para nós. Então ele nos ensina, nos recorda, dá testemunho, nos convence, abre os nossos olhos, nos ilumina, nos permite dar a nossa resposta de fé. E esses textos aí do Evangelho de São João 14, 16, 17, depois João 16, 7, 14 e tantos outros, são um pouco essa reflexão que nós fazemos, que fazem referência a essa missão do Espírito Santo. Outro texto central é Atos dos Apóstolos. Esse escrito de São Lucas, lá no capítulo 2, dos versículos 4 e 11, nós estamos aí no contexto do capítulo 2 de Atos, de Pentecostes. Todo esse capítulo 2 vale a pena depois vocês dar uma olhadinha mais profundamente, mas aqui vamos destacar só os versículos 4 e 11. Diz o texto,
Atos 2, 4 e depois 11. E todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia se exprimirem. Depois o versículo 11. Tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, nós os ouvimos apregoar em nossas próprias línguas as maravilhas de Deus. O Espírito é enviado à igreja. Para quê? Para levar a igreja ao pleno entendimento. O Espírito é enviado para que todos tenham acesso. Tanto judeus como prosélitos, como cretenses e árabes. Todas as línguas conseguiram compreender a proclamação das maravilhas de Deus. Lemos no versículo 11. Lá no versículo, todos ficaram o quê? Repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia se exprimirem. É o Espírito Santo que leva ao entendimento do Evangelho. Este é o aspecto central. É o envio do Espírito Santo que abre a igreja, que permite que nós cheguemos a essa compreensão da palavra de Deus. Segue também alguns textos de São Paulo. O primeiro que vamos pôr em destaque aqui é 1 Coríntios 12, 4, 6. A diversidade de dons da graça, mas o Espírito é o mesmo. Diversidade de ministérios, mas é o mesmo Senhor. Diversos modos de ação, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. Veja essa reflexão central dessa unicidade do Espírito, é o mesmo Espírito. Os ministérios são os mais diversos, mas é o mesmo Espírito que nos anima, que anima os ministérios na igreja, que permite diferentes formas de ação, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. É à luz do Espírito que nós temos esse pleno entendimento daquilo que Deus Pai quer de nós. Então é esta percepção. O Espírito é o mesmo, mas as tarefas, as pastorais, são múltiplas, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em nós. Então, outro texto é Efésios 4, 4, 6. Há um só corpo e um só Espírito, do mesmo modo que a vossa vocação vos chamou a uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Pai de todos, que reina sobre todos, age por meio de todos e permanece em todos. Um só corpo, aqui o corpo na verdade está se referindo à igreja. A gente já tem um vídeo em que nós falamos da igreja corpo de Cristo, vocês podem ver aí no canal, e também um só Espírito, claro. Então, do mesmo modo que a vossa vocação, qual a nossa vocação? De sermos filhas e filhas de Deus em Cristo, nos chama o quê? A uma só esperança, a um só Senhor, Jesus Cristo, uma só fé, um só batismo, um só Pai de todos que reina sobre todos. Então vejam como que há uma unidade. Tudo caminha para uma esperança, um só Deus, uma só fé, um só batismo. E este Deus, claro que reina sobre todos e faz com que nós possamos permanecer nele. O texto de Romanos 8,15, de fato, vós não recebestes espírito de escravos para recairdes no medo, mas recebestes o Espírito que por adoção vos torna filhos, e no qual chamamos Abba, Pai, por meio do qual nós podemos clamar e chamar a Deus de Pai. Que esse Romanos 8,15, depois vocês podem ler, mas fala especificamente sobre essa adoção filial. Nós somos
filhos adotivos em Jesus Cristo. Para fechar um pouco esse vídeo aí em torno dessa compreensão trinitária. Então é Mateus 28, 19 e 20. Ide, pois, de todas as nações fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar tudo o que vos ordenei. É o mandato do próprio Cristo para levar o Evangelho e batizar todos em nome do Deus uno e trino, ensinando a todos a guardar aquilo que o próprio Mestre ensinou, a guardar, a pôr em prática o próprio Evangelho. Muito obrigado por ter visto o vídeo até o final. Se você gostou, pode dar o seu like. Um grande abraço e até a nossa próxima oportunidade.